todos, eu sou o Carlos, faço parte do PET e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Transferência de Energia em Massa. Nesse bloco iremos falar sobre os escoamentos internos e nessa aula sobre perda de carga por atrito. Esse conteúdo foi baseado no livro de Mecânica dos Fluidos do Hibbeler. A perda de carga por atrito é uma perda que se dá ao longo do escoamento. Esse escoamento pode ser laminar, quando as forças viscosas são relevantes, ou turbulento, quando as forças viscosas não são relevantes. Na equação de Bernoulli, teremos o termo HL para representar a perda de carga, ou seja, faz sentido, porque para você considerar que o sistema permanece em equilíbrio, você tem que somar a perda de carga que teve ao longo do escoamento. Temos ali também o diagrama de Mode, que iremos utilizar muito para falar sobre o coeficiente de atrito. Também utilizaremos muito do número de Reynolds nesse bloco de aulas. A equação universal de perda de carga é dada por esse termo, onde nossa incógnita principal é o fator de atrito. E num escoamento laminar, esse coeficiente de atrito é dado por 64 sobre o número de Reynolds. O diagrama de Mode está numa escala logarítmica, então podemos ver que é uma reta. Por quê? Ao longo do escoamento laminar, temos aqui o fator de atrito variando 64 sobre Reynolds, e quando você aplica o log, você vai ver que é uma equação reta no gráfico. Por outro lado, o escoamento turbulento ele depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa do escoamento. As curvas não são obtidas conforme a anterior, o desenvolvimento algébrico, não. São obtidas através de experimentos que são colocados no diagrama de Mode. Para solucionar um problema de escoamento laminar, basta aplicar a fórmula, né? Por outro lado, para você conseguir desenvolver um problema com escoamento turbulento, você pode ter três situações principais. A primeira é quando a sua única incógnita é a perda de carga. Nessa situação, você aplica diretamente a fórmula. Quando você apresenta incógnita de perda de carga e vazão, você vai precisar de fazer processos interativos para chegar à sua resposta. E quando você tiver incógnitas de perda de carga e do diâmetro do tubo, você também vai fazer por processo interativo. Entretanto, note que a vazão vai te gerar uma incógnita de velocidade, que está no número de Reynolds. Por outro lado, quando você não tiver o diâmetro, você vai ter uma incógnita tanto no número de Reynolds quanto na rugosidade relativa, que são dois termos que você precisa para conseguir trabalhar com o diagrama de Mode. Vamos partir agora para um exemplo para mostrar como é feito o processo interativo no escoamento turbulento. Temos aqui esses dois reservatórios. O reservatório que está na cota de 100 metros vai mandar a água numa vazão Q para o reservatório B ali. A pergunta é, qual é a vazão na saída? Então vamos utilizar a equação de Bernoulli, onde iremos observar os termos, né? A velocidade, aqui esses termos vão se cancelar, pois o reservatório está a céu aberto, então isso aqui é uma pressão atmosférica. A velocidade no reservatório 1 pode ser considerada nula, já que a gente considera que o reservatório é de grandes dimensões. E com isso, rearranjando os termos que sobraram, a perda de carga é igual a Z1 menos Z2 menos a velocidade em 2 sobre 2G, que é a velocidade na saída, certo? Na saída do tubo. Arranjando esses termos com os termos da equação universal de perda de carga, aqui nós temos o que eu falei. Nós temos uma incógnita de velocidade e uma incógnita do fator de atrito. Dessa forma, iremos utilizar de um processo interativo para encontrar qual é o fator de atrito. Depois nós vamos encontrar qual é a velocidade, aplicando nessa forma, e por fim chegaremos à vazão. O primeiro chute, você chuta um valor de um F inicial, né? Custei de 0,06, pode ser qualquer número. Esse chute vai te gerar uma velocidade quando você aplicar nessa fórmula aqui. Então você vai olhar no gráfico, calcular o seu Reynolds, e com base nesse Reynolds você vai olhar onde é que está a curva, que estava em 0,073. Agora você vai usar esse número como seu primeiro, vai calcular a velocidade, o Reynolds, e vai achar finalmente outro fator de atrito. Aqui você pode observar que o fator de atrito
vai estar nessa região aqui. E toda nessa região aqui, ó, o número de Reynolds não é tão relevante, né? Você vê que são praticamente retas, independente de como o número de Reynolds varia. Tendo em vista isso, é um bom palpite você utilizar de 0,72 como seu fator de atrito. Então, com a velocidade de 10 metros por segundo, né? Tudo no sistema internacional, a gente vai conseguir encontrar qual é a vazão em todo o tubo, e como não existe perda de vazão, nós vamos chegar à conclusão de que o fator de atrito está entre 0,71 e 0,72. A velocidade não muda tanto nesse intervalo, então vamos considerar que ela é 0,72. Com essa velocidade, conhecendo o diâmetro do tubo, nós vamos conseguir encontrar a vazão que sai no ponto 2. Agora vamos dar este exemplo, o mesmo exemplo, né, com uma mudança de que agora nós não temos o diâmetro do tubo. A pergunta é: qual é o diâmetro do tubo para que ocorra uma vazão de 4 metros cúbicos por segundo? Nesse caso, eu coloquei uma vazão 2 vezes maior do que a vazão anterior, quando a gente conhecia o diâmetro, que era milímetro. Iniciamos da mesma forma, calculando a perda de carga, porém, dessa vez é importante você pegar o problema e observar. Nós não vamos começar analisando o Z1 como ponto superior do reservatório 1. Não, esse Z1 ele é na entrada do tubo e o Z2 é na saída do tubo. Por quê? Porque dessa forma nós podemos concluir que a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Certo? O diâmetro do tubo é o mesmo, a vazão é a mesma, então isso daqui é igual, logo se cancela. A pressão na saída é zero, está jogando para a atmosfera. Então nós vamos ter que a perda de carga é Z1 menos Z2 mais a carga devido à pressão. Essa pressão a gente pode calcular. Vai ser a coluna de água acima do reservatório multiplicado pela densidade da água. E igualando essa fórmula com a fórmula universal da perda de carga e considerando que a velocidade é igual a vazão vezes quadro dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado, manipulando as equações, vamos chegar que a essa equação, onde nós temos duas incógnitas, D e o fator de atrito. E vamos começar a fazer nosso processo interativo. Esse é mais complexo. Por quê? Porque o número de Reynolds também não é possível calculá-lo, né? Então, a gente começa, chuta um F. Com esse F, a gente vai ter um diâmetro. Esse diâmetro, a gente vai transformar na velocidade nessa fórmula aqui. Com a fórmula do número de Reynolds, a gente calcula o número de Reynolds para esse diâmetro e essa velocidade. E agora a gente vai fazer o epsilon sobre D. O epsilon nós tínhamos, D conseguimos. Calculamos epsilon sobre D, olhamos agora, com base nesses dois termos, no diagrama de Moody. E vamos observar que o fator de atrito é de 0,11. Vamos refazer o processo interativo. Agora temos um diâmetro de 0,70, uma velocidade de 10, subiu bastante, considerando, né, 0,11, até porque é uma diferença grande, né? E o número de Reynolds é sempre por esse processo interativo. Agora nós vamos olhar lá no diagrama e vamos observar 0,12. Fazemos novamente o processo interativo, vamos ver que o fator de 0,4 metros por segundo nossa velocidade. Então podemos melhorar isso e colocar um intervalo menor, né? Vamos colocar 0,0115 como nosso fator de atrito. E vemos que agora a velocidade se mantém, o epsilon sobre D se mantém, então vamos utilizar que o fator de atrito é 0,15. Para esse fator de atrito, nosso diâmetro é de 0,71 metros aproximadamente. 20 centímetros a mais do que o nosso exemplo anterior. E é isso que nós tínhamos para hoje, nós agradecemos sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo nosso e-mail e até o próximo vídeo.